Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e estamos aqui mais uma vez para outra aula de prática constitucional. Dessa vez a gente vai falar sobre mandado de injunção. E o que seria o mandado de injunção, né? Esse mandado de injunção ele tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 71, e também na Lei 13.300 de 2016, certo? É uma ação constitucional de natureza civil que possui um rito especial. Esse rito ele é regulamentado pela própria Lei 13.300 e ele tem a finalidade de fazer com que o Poder Judiciário dê ciência ao Poder Legislativo de que há uma norma ausente, está precisando de uma norma, precisa que o Poder Legislativo elabore uma norma, certo? Que regulamente um determinado direito, certo? A ausência dessa norma está impedindo pessoas de exercerem o direito. Então, trata-se aí de normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas que não possuem efeito imediato e direto. Elas dependem de uma lei para complementar. Então, na ausência dessa lei complementadora, cabe-se aí o mandado de injunção, certo? Sobre o cabimento, então, a gente vê que tem duas hipóteses aí que tem que ser preenchidas, certo? Primeiro é a ausência de norma regulamentadora, mas não basta só a ausência, não basta ter apenas uma norma de eficácia limitada. É preciso que essa ausência, por causa dessa ausência, a pessoa do impetrante esteja impedida de exercer determinado direito. Então, é necessário a combinação desses dois requisitos para que se caiba aí o mandado de injunção, certo? Por exemplo, a questão da greve do servidor público, prevista lá no artigo 37 da Constituição Federal, dizendo que o servidor público ele poderá gozar do direito de férias, porém é necessário uma lei que regulamente. Essa lei ainda não existe. Então, o servidor público ele não poderia exercer o seu direito de greve, já que não existiria uma lei. Então, houve a impetração de um mandado de injunção, e por causa desse mandado de injunção, hoje os servidores públicos podem gozar de férias, usando por analogia a lei do trabalhador particular, a Lei Geral de Greve. Então, foi através de um mandado de injunção que os servidores públicos hoje podem gozar do seu direito de férias, porque havia então a ausência de uma norma regulamentando o direito de greve, então esse direito também estava sendo impedido de existir. Então, estavam os dois requisitos aí presentes, certo? Então, os legitimados para impetrar o mandado de injunção é quem? Qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, que se afirme ser titular desse direito que está sendo cerceado pela ausência legislativa. Então, qualquer pessoa, seja natural, seja jurídica, que não consiga gozar desse direito por causa da omissão legislativa, certo? E o impetrado quem é? É o legislativo, é o órgão responsável por determinar ou estabelecer essa lei, essa regulamentação. Não necessariamente precisa ser o poder legislativo, pode ser também algum órgão do poder administrativo que precise exercer o seu poder normativo e não está exercendo, certo? Então, falando sobre o cabimento, a gente vai direto para o procedimento, como é processado o mandado de injunção, certo? Lembrando aqui, é importante destacar que o mandado de injunção ele segue o rito, ele segue os requisitos do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil e a Lei de Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, servem como suplemento, são subsidiárias à Lei do Mandado de Injunção, certo? Então, na petição inicial do mandado de injunção segue os mesmos requisitos da petição do artigo 319 do Código de Processo Civil, que a gente já falou sobre isso em outra aula sobre petição inicial. Então, recomendo que você assista também essa aula de petição inicial para saber como é feita essa petição, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o modelinho, a gente vai construir o modelinho do mandado de injunção, certo? Então, primeiro, a petição inicial, né, o protocolo da petição inicial do mandado de injunção, seguindo todos os requisitos processuais. E aí,
Depois que é impetrado, tem um despacho inicial. Nesse despacho inicial, o juiz poderá indeferir de plano a petição inicial, caso o mandado de injunção seja impertinente. O juiz verificar que não possui todos os requisitos, não há uma omissão legislativa ou não há um direito aí sendo vetado por causa dessa omissão legislativa, certo? Viu que há essas condições, o juiz manda notificar a autoridade, o órgão, o poder legislativo, para ele se manifestar em 10 dias sobre essa ausência. Depois disso, tem a manifestação do Ministério Público, também em 10 dias, para dar o seu parecer ministerial. E depois disso, depois de ouvido todas as partes do Ministério Público, o juiz profere a sentença, que pode ser concedendo a injunção ou não, certo? Ao conceder a injunção, essa decisão terá alguns efeitos, certo? Primeiro, o juiz poderá fazer duas coisas: determinar um prazo para o legislativo suprir aquela omissão, então determina um prazo razoável para que o poder legislativo elabore essa lei, essa norma, suprindo a omissão. E, além disso, enquanto esse prazo estiver rolando, enquanto o legislativo não suprir essa omissão, o judiciário pode estabelecer condições e formas de que aquele direito deve ser exercido, certo? Não tem a lei, o judiciário diz, então, esse direito vai ser exercido da seguinte forma, e estabelece as condições até que o legislativo venha suprir essa omissão. Então, o que acontece aqui é uma substituição. O poder judiciário vai substituir o poder legislativo temporariamente até que o poder legislativo cumpra o seu dever, certo? Além disso, a decisão ela vai ficar limitada às partes do processo. Em regra, só quem vai seguir aquelas condições estabelecidas pelo Poder Judiciário são as partes do processo. Porém, existem situações, a depender da relevância da situação, em que o juiz, o judiciário, ele poderá conceder efeitos erga omnes para todo mundo, certo? Além disso, é importante destacar também que os efeitos dessa decisão são ex tunc. O que é isso? Não retroagem. Por quê? Porque o legislativo ele não é obrigado a seguir as condições que o judiciário vai estabelecer ali temporariamente. O legislativo, por causa do princípio da separação dos poderes, pode fazer qualquer coisa e não precisa vincular a decisão do poder judiciário. Então, pode ser que o legislativo faça uma lei regulamentando aquela omissão de forma completamente diferente do judiciário. Se isso acontecer, esses efeitos da nova legislação não vai afetar as partes do processo do mandado de injunção, a não ser que seja para beneficiar a pessoa do impetrante. Aí sim há essa retroatividade. Se não for para beneficiar, então vai seguir as condições estabelecidas pelo juízo na ação do mandado de injunção, certo? E aí a gente já falou sobre o procedimento, sobre as decisões, o que é mais importante, a gente chega na parte do modelinho, que a gente vai ver agora no próximo. O modelo aqui é bem tranquilo, certo? Não tem nenhum mistério. Para quem já assistiu às aulas de petição inicial, a gente segue o mesmo rito do Código de Processo Civil do artigo 319. São os mesmos requisitos, certo? Nós temos o endereçamento, ou seja, a autoridade, o juízo competente para julgar aquela decisão, e o endereçamento vai ser de acordo com a competência de foro. Se for o poder legislativo municipal, se for estadual ou se for federal, vai depender de quem for julgar, vai depender de quem estiver sendo o polo passivo, quem for a figura do impetrado. E aí a gente vai endereçar, seja para o Tribunal de Justiça, seja para o STF, certo? Vai depender de quem são as pessoas do polo ativo, certo? As pessoas do polo ativo, então você vai colocar na qualificação das partes, que é o segundo tópico aí. Qualificação das partes, dizer quem é a pessoa do impetrante, dizer quem é a pessoa do impetrado, certo? Com todas as suas qualificações. Depois os fatos, vai narrar o que é que está acontecendo. Não há necessidade aqui do tópico do cabimento. Por quê? Porque o cabimento aqui ele se confunde com o mérito, se confunde com o tópico do direito, certo? Porque no próprio direito você vai justificar que há omissão legislativa e que essa omissão legislativa está impedindo o exercício de algum direito. Então isso aí vai estar tudo no tópico do
do direito, no mérito da ação. Também é cabível a liminar, como é subsidiário do também segue subsidiariamente o rito do mandado de segurança, então a previsão legal aí está no artigo 7º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, certo? Então, o mandado de segurança ele serve subsidiariamente para atender à lei do mandado de injunção. Então, esses requisitos do mandado da liminar do mandado de injunção são os mesmos do mandado de segurança, que é o mesmo também do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, o risco da demora e a reversibilidade da medida, certo? Por fim, todos os pedidos, a intimação das partes, o recebimento da ação, a concessão da injunção, o estabelecimento de prazo para a omissão legislativa e as condições para que aquele direito seja exercido. Você ainda pode colocar na petição aí uma colinha, uma dica para ajudar o juiz que estiver julgando ali para dizer, ó, a gente pode exercer dessa forma aqui, então você já puxa a sardinha para o seu lado, né? Fica aí a dica. Depois dos pedidos pede também, dentro dos pedidos pede também a intimação do Ministério Público para se manifestar e aí você faz um encerramento com assinatura, local, data, tudo aquilo ali que a gente já viu no tópico da petição inicial, certo? Assim como acontece no mandado de segurança, que a gente tem a figura do mandado de segurança individual e coletivo, nós temos também a figura do mandado de injunção coletivo, que é muito parecido com o mandado de segurança coletivo, certo? Então a gente não precisa nem se estender aqui. A gente já tem uma aula gravada sobre o mandado de segurança. Falamos também sobre o mandado de segurança coletivo naquela aula. Então, se você tiver alguma dificuldade aqui, se eu tiver sido explicado aqui de forma muito sucinta, muito resumido, sugiro você veja também a aula do mandado de segurança, certo? Então, o mandato de injunção coletivo, ele está previsto nos artigos 12 e 13 da Lei 13.300, né, que é a lei do mandato de injunção, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, a única diferença aqui, mais importante, é em relação aos legitimados, que tem os mesmos do mandado de segurança coletivo, que é partido político com representação, entidade de classe, associação. Então, são os mesmos legitimados, mas ainda acrescenta o Ministério Público e a Defensoria Pública, certo? Além disso, os mandados de injunção coletivos, assim como o mandado de segurança também, eles não impedem que os particulares entrem também com mandatos com ações individuais. E aí vai se aproveitar a que for mais rápido, a que for primeiro. Então, se já tem um mandado de injunção rolando, nada impede que um particular, que uma pessoa só entre com um individual, certo? Fica a critério dessa pessoa. Elas não se anulam, certo? Não há aí uma litispendência. Litispendência é uma coisa que vocês têm que ver no processo civil, certo? Mas acontece quando há duas ações com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir, tramitando no judiciário. Então, acontece litispendência. Quando isso acontece, a ação mais recente é extinta, sem resolução do mérito. No caso aqui, se houver mandado de injunção ou mandado de segurança coletivo e um individual. Ao mesmo tempo, não há essa litispendência, eles podem ser julgados de forma individual, certo? Então, sobre o mandato de injunção coletiva, é isso. É para defender direitos de uma coletividade, de um grupo, assim como o mandato de segurança. A diferença é mais na questão dos legitimados, que acrescentam mais dois, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, vamos para umas. A gente encerra aqui nossa aula sobre mandado de injunção. O vídeo teve alguns cortes porque está caindo um toró aqui. E aí a internet deu uma oscilada, a gente teve que fazer alguns cortes, mas eu acredito que deu para fluir bem com o conteúdo. Então, se você gostou, não esquece, deixa aqui o seu gostei, dê o seu like, curta, comente também se você teve alguma dúvida, se faltou alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Compartilhe também esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante. Então, eu espero vocês na próxima aula e que a força esteja com vocês.